De volta, aluno, seguindo aí o nosso curso sobre conceitos e tecnologias relacionadas à internet, intranet e extranet, e chegou a hora da gente falar da intranet, né? Falamos até o momento muito sobre os conceitos e serviços da internet, da rede pública, né? Mas temos que lembrar que também existe a rede privada, que é a intranet. O mais legal, aluno, que você vai perceber que o conceito da intranet é um conceito muito curtinho, conceitozinho relativamente simples, mas os examinadores tornam esse conceito simples num conceito complexo, fazendo combinações de conceitos, né? Ligação de palavras que faz com que o candidato erre a questão. Então, o meu objetivo é te passar esse conceito da maneira mais simples, clara e como ele cobra. Ele, na realidade, são 3 vertentes que ele vai te pedir esse conceito de intranet na sua prova. Joga lá para a gente começar com o conceito básico. Olha lá. Intranet, ó, é um sistema com um propósito específico operado em uma rede local de computadores, circunscrita aos limites internos de uma instituição e com acesso mediante login e senha, na qual são utilizados os mesmos programas e protocolos de comunicação empregados na internet, ou seja, família TCP/IP. Então, deixa eu traduzir essas linhas aí de explicações. Olha lá. Aqui na sua empresa você tem uma rede local, uma LAN, né, a famosa Local Area Network. Dentro dessa LAN, a empresa tem um sistema, né, que gerencia toda a estrutura da empresa, cadastra pessoas, etc. Só que esse sistema é um sistema acessado só nos limites internos da instituição, só na circunscrição da empresa. E o acesso é somente mediante a login e senha, né? Ou seja, só os funcionários. Eu não posso chegar num sistema de uma empresa e falar assim, dá licença, deixa eu ver o que está acontecendo aqui no sistema da empresa. Não, porque eu não tenho login e senha. Então, a partir do momento que você vê ele falando de uma rede com um sistema interno, circunscritos aos limites da instituição e acesso mediante login e senha, ele caiu no conceito de intranet, aluno. Pode ter certeza que está no conceito de intranet. Então, vamos lá. Enquanto nós estudamos o tempo inteiro que a internet é uma rede pública, a intranet, você vai ter ela como uma rede privada. Basicamente, aluno, essa é a única diferença das duas redes. Considere a internet como sendo a rua da sua casa. A rua da sua casa não é pública, todo mundo pode ir e vir 24 horas na rua da sua casa, é a internet. E considere a intranet como sendo o quintal da sua casa. Só quem pode circular no quintal da sua casa. Só quem você autoriza, porque o quintal da sua casa é privado. É a intranet. A diferença é essa, tá? Porque ele vai colocar na prova o seguinte, ó. A intranet utiliza tecnologia da usina nuclear do Irã no seu funcionamento. Errado. A intranet utiliza as mesmas tecnologias da internet. Mesma coisa, sistema cliente-servidor, etc, né? A intranet utiliza os navegadores alfa, beta e gama para navegar nela. Não. São os mesmos programas da internet. Quais? Os navegadores. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, etc. Tá? A intranet opera com os protocolos X, Y e Z na sua navegação. Errado também. Intranet opera com os protocolos da família TCP/IP. São os mesmos protocolos. Lógico que um ou outro pode ter uma diferença, como nós vimos o SMTP, né? Que envia e recebe na intranet. Mas a gama de protocolos são os mesmos, sistema TCP/IP. Então, muito cuidado com essas pegadinhas aí, tá bom? Aí um aluno um dia me indagou, como sempre indaga, fala assim, professor, mas eu trabalho numa empresa que lá da minha casa eu consigo acessar. Como é que aí no seu conceito está dizendo que é só os limites internos de uma instituição, se lá da minha casa eu acesso? Então vamos lá. Aluno, até olha aqui para mim. Se ele cobrar de você o conceito de intranet, o acesso é só interno, circunscrito aos limites da instituição.
Agora, se ele colocar na sua prova que uma intranet pode ser acessada de fora do limite da empresa, tá certo. Pode. É a possibilidade, ele não está dizendo que é o conceito. Aí pode, o termo pode vai estar certo, não tem problema nenhum, né? É como se ele não pode colocar assim, ó, a intranet é uma rede acessada de fora da empresa? Não, não é o conceito, mas ela pode ser acessada de fora, perfeito? Essa é a segunda vertente. Então a primeira é cobrar o conceito, a segunda é cobrar a possibilidade de acessar de fora, perfeito? E qual é a terceira vertente? Joga lá. A terceira vertente, ele dá o nome a esse acesso de fora. Ó. Aí você vai chamar de extranet. Então a extranet nada mais é do que a intra acessada de fora. Olha lá, uma extranet também pode ser vista como uma parte da empresa que é estendida a usuários externos. Lá, rede é essa empresa, tais como representantes e clientes. Outro uso comum do termo extranet se dá na designação da parte privada de um site, onde somente usuários registrados podem navegar previamente autenticados por sua senha, login. É isso mesmo, ou seja, de fora, se você consegue ter acesso ao sistema interno da empresa, extranet. Então a extra é uma extensão da intranet, é uma rede extra empresa, tá? É só pegar a ideia de extra, que é a ideia de externo, né? E tem a intra, que é a ideia de interno. Fechou comigo? Bacana? Só que aí nós temos um preceito aqui, ó, que o pessoal pergunta. Professor, mas como é que eu acesso uma extranet? Aluno, via de regra, você acessa a extranet pela internet, via de regra, tá? Porque geralmente, volta aqui para mim, geralmente eu faço 3 perguntas para os alunos quando eu estou em sala. Por exemplo, para ter uma intranet, é necessário ter a internet? Para ter a intra? Não, são redes distintas. Você pode ter uma intranet sem necessariamente ter acesso à internet, a rede só dentro da sua empresa. Uma rede não depende da outra. Para ter a extranet, é necessário ter a internet? Também não. Você pode acessar a extranet sem necessariamente ser pela internet. Eu posso ter um sistema via satélite da minha empresa acessando. Eu posso ter um sistema via rádio que faz a comunicação da minha empresa com a outra filial, né? A internet é o meio praxe, é o meio comum de acesso, mas não é o único meio. Isso dá um problemão danado, você vai ver para frente. Mas é assim que interpreta, tá? Agora, para ter a extranet, é necessário ter a intranet? Sim, porque a extra é quem? É a intra. Só que acessada de fora da circunscrição da empresa. Perfeito? Então, voltando ao desenho aí, ó. Qual é o praxe? O praxe é eu, lá da minha casa, tá vendo? A minha residência, acessar o sistema da minha empresa lá do lado esquerdo e a intranet, usando quem? A internet. Esse é o praxe, ok? Só que aí vem, professor, mas o acesso não poderia ser perigoso? Com certeza. Poderia entrar em cena aqui um bandidão virtual, né, o chamado tripa seca virtual, e ele simplesmente interceptar os dados da minha empresa. Já pensou? Eu estou num shopping, usando a Wi-Fi de um shopping, possivelmente alguém está junto comigo no mesmo roteador que o meu lá no shopping. Ele poderia acessar os meus dados. Então, o que é o recomendável fazer quando você vai acessar a extranet usando a internet? Criar uma VPN, aluno. Esse é o ideal. VPN significa rede privada virtual. Então a VPN nada mais é do que a criação de um túnel, tá? Que interliga a sua conexão com a conexão da sua empresa dentro da internet. E esse túnel, as informações trafegam de maneira criptografada. Então, além de você tunelar a informação, ela viaja de maneira criptografada. Então, o tripa seca na prática, como é que ele vai ter acesso aos dados? Se seus dados estão tunelados usando criptografia.
Então, na hora que eles estão passando pelo roteador, existe um tunelamento feito aí dos dados. Então, caiu na prova. Qual é o sistema de segurança utilizado em uma extranet? VPN. Qual é o nome do túnel que é utilizado para poder gerar segurança de um acesso à extranet? VPN. É assim que você vai trabalhar. É mais ou menos o seguinte, lembra da rua da sua casa? Você não usou a rua, né, para ir e vir para trabalhar? Não é a internet? Todo mundo vai e vem? Só que aí você manda construir um túnel debaixo da sua rua, só para você. Aí você vai e vem todo dia por esse túnel. Você pode chamar esse túnel da sua VPN, da sua rede privada virtual. Beleza? Fechou? Então joga lá. Tá aí. É assim que funciona o sistema de segurança. E outra coisa que você tem que tomar cuidado nessas questõezinhas é isso aí, ó, que está aparecendo na sua tela. A classificação das redes. Existem várias classificações de redes, mas uma muito abordada é essa aqui, ó. Você classificar uma rede como lógica, que é uma tecnologia de conexão, e você tem uma rede física, que a gente chama de rede geográfica, que é a rede classificada, aluno, de acordo com a geografia dela, o tamanho dela, né? Por exemplo, ó, o Bluetooth. Bluetooth é uma conexão, é uma tecnologia que conecta dispositivos a curta distância. Então, o Bluetooth é uma rede lógica. Só que para o Bluetooth funcionar, ele funciona dentro de uma rede geográfica. Concorda comigo? A rede geográfica ao qual o Bluetooth opera é uma rede chamada PAN, que nós conhecemos como uma rede pessoal. Qual é o tamanho geográfico de uma PAN, aluno? Seria uma rede de centímetros ou no máximo metros. Então abrange um quarto, abrange uma sala, né? Abrange um pequeno local, né, de conexão geográfica. É uma PAN, tá? Outro exemplo é o NFC, que é o Near Field Connection, que também é uma rede lógica, né? Você conhece o NFC? Já ouviu falar no NFC? Não? Provavelmente você tem aí no seu celular, tá? Essa tecnologia. É muito usada, por exemplo, nesses cartões de ônibus, igual o Passe Livre, que tem aqui em Brasília. O estudante chega com um cartãozinho, chega perto lá do sensor do ônibus, ele autoriza e o cara passa, né? Aquelas catracas que você faz um cadastro no prédio, recebe um crachá, chega perto, e passa, é o NFC, né? Usado, por exemplo, agora nesses relógios, smartwatch, e usados nos celulares para pagamento de cartão de crédito. Quando eu vou pagar uma conta, eu não pego mais um cartão físico, de plástico. Eu falo, ó, vou pagar por aproximação. Aí o cara digita o valor, aproxima-se o relógio perto da maquininha, ou então o celular, ele automaticamente autentica e faz o pagamento, porque o cartão de crédito está cadastrado no celular através do software do banco. A tecnologia que eu usei aí foi a NFC. NFC é uma tecnologia que conecta a centímetros, tá? Salvo engano, 10 centímetros é o limite de conexão do NFC. Então, voltando lá, o NFC, obviamente, por operar em centímetros, trabalha dentro de uma PAN, dentro também de uma rede pessoal. Tudo bem? E a intranet que nós acabamos de estudar? Intranet é classificada como uma rede lógica, é um sistema, né? Mas para a intranet funcionar, ela tem que estar dentro de uma rede física, né? E a rede física da intranet, nós vamos chamar de rede local. Então a intranet opera dentro de uma LAN. Qual é o tamanho geográfico de uma LAN? Né? Pode ser uma sala, um prédio, né? Pode ser um shopping. Então, desde que você entenda que é um lugar, aluno, é uma LAN. Agora, o tamanho desse lugar não interessa. Então, uma rede chega a ser metros, quilômetros, depende. Você pega um shopping é enorme, mas concorda que o shopping é um lugar? Se é um lugar, ele está dentro de uma LAN. Então, a intranet, se ela opera dentro de um lugar, a rede física dela chama-se LAN, ok? Agora, e a extranet que nós acabamos aí de estudar também? Extranet depende. Se você tiver filiais, né, da sua empresa que opera dentro de um município ou dentro de uma cidade, você vai classificar essa rede geográfica como MAN, tá? Então a MAN, ela é um tamanho de um município ou de uma cidade em tamanho geográfico, né? Então, por exemplo, cidade aí do Rio de Janeiro, né? Eu tenho filiais aí no Rio. Então, essas filiais se comunicam por meio de uma rede
metropolitana, ok? Agora, se a extranet tiver conexões filiais, né, no país, no Brasil, até planeta, então passa pelo país, passa por continentes, até o planeta Terra, essa rede geográfica você vai chamar de rede do tipo WAN, que a gente conhece como uma rede de longa distância, Wide Area Network, né? Então, se pegou de país a planeta, você pode chamar de rede do tipo WAN, ok? Em questão geográfica. Agora, e a internet? Nós ouvimos que a internet também é uma rede lógica, né? Né? Seria uma rede no formato lógico, mas para a internet funcionar, ela funciona dentro de uma rede geográfica. O nome da rede geográfica da internet nós conhecemos como a WAN, que é chamada de rede de longa distância também, igual a extranet já utiliza lá. Bacana, essa tabela é importantíssima, você vai ver o uso dela nas provas, com certeza, né? Então aí, ó, apareceram as questões, vamos começar a fazê-las agora. Olha lá. Questão de número 41 aí do nosso curso. Mesmo que seja uma rede privada de determinado órgão ou empresa destinada a compartilhar informações confidenciais, uma intranet poderá ser acessada por um computador remoto localizado na rede mundial de computadores, a internet. E aí, aluno? Ele falou que a intranet é uma rede de uso privado, mas ela pode ser acessada de fora. Pode ou não pode? Pode. Não é o conceito da intranet, concorda comigo? Mas ela poderá. Olha a palavra mágica aí, ó. Essa é a palavra mágica. Então o item se torna correto. Tá vendo como é que o examinador sabe o que ele cobra? 42. PAN, Personal Area Network, né? Rede pessoal, são redes de computadores destinadas a ambientes com acesso restrito. Bacana! Seja por limitações físicas ou por definições de segurança. E aí, a PAN, ela é restrita por limitações físicas ou por definições de segurança? Bem, limitações físicas foi um espaço geográfico, eu concordo. Mas por definições de segurança? Não. Eu não dei o exemplo do NFC que você usa para fazer pagamento no seu cartão de crédito. Se não fosse seguro, jamais os bancos iam utilizar uma tecnologia dessa nos nossos celulares. Então, o acesso não é restrito por limitações de definições de segurança. É por limitações de espaço físico. Até isso aqui fica meio estranho, né? Limitações geográficas, pronto, seria o ideal, ou então de espaços físicos, perfeito? Então esse item não passa, pegadinha. Vamos para 43. É correto conceituar a intranet como uma rede de informações internas de uma organização, aí, ó, internas, que tem como objetivo compartilhar dados e informações para os seus colaboradores, usuários devidamente autorizados a acessar essa rede. Sim ou não? Questãozinha suave na nave, né, aluno? Bem tranquila, sem estresse, é isso aí mesmo que é uma intranet. Perfeito? Bacana? Vamos mais uma. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil. Aqui, ó. A empresa tem diferentes capitais do Brasil, unidades. Cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue os itens subsecutivos. Então, a empresa tem unidades físicas, então eles têm uma rede local em cada unidade, correto? E as unidades se integram, né? Elas se comunicam. Olha aí a dica. Então vamos à questão. Se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicação, então elas formarão a WAN da empresa, Wide Area Network. Que questãozinha legal. Olha onde é que você pega a ideia de WAN. Aqui, ó. Se ele falou em diferentes capitais do Brasil, ele pegou o quê? Um país, capitais do Brasil.
E nós vimos que de país, continente, planeta, rede do tipo WAN, rede de longa distância. Item correto, lindo item. Tá vendo? A questão que puxou o textão lá em cima. Legal, né? Bacana. 45. Uma Virtual Private Network. O que é uma Virtual Private Network? Uma VPN. É um tipo de rede privada dedicada exclusivamente para o tráfego de dados seguros. Bacana, bacana, bacana. E que precisa estar segregado. O que é segregado, aluno? Separada dos backbones públicos da internet. Em outras palavras, ela dispensa a infraestrutura das redes comuns. Então está dizendo o seguinte, a VPN não opera dentro da internet, ela não usa a estrutura dos backbones, ela dispensa a infraestrutura da internet? Sim ou não? De jeito nenhum. A VPN ela opera dentro da internet, né? Ela cria um túnel dentro da internet, trafegando dados de maneira criptografada. Então o início ficou certinho, o final o examinador vacilou. Perfeito, bacana. Mais uma. Essa aí foi uma questão que deu pano para manga, viu? Se você não interpretar como o examinador quis, a culpa não é minha, tá, aluno? Por meio de uma aplicação de acesso remoto, um computador é capaz de acessar e controlar outro computador, independentemente da distância física entre eles. Sim, bacana. Desde que ambos os computadores estejam conectados à internet. Por que essa questão deu pano para manga? Você pode conectar computadores entre si, independentemente da distância, só que ele botou um desde que eles estejam conectados à internet. E nós vimos que você pode conectar computadores à distância por uma intranet, né? Por uma rede local. Prédios, por exemplo. Então muita gente interpretou esse desde que como sendo uma restrição. Você só acessa, né, se tiver internet. Só que não foi a interpretação dele aí, tá? Esse desde que ele colocou como uma condição. Qual é a condição? Ter uma internet. Eu consigo conectar os computadores à distância? Sim, consigo. E a banca deu o gabarito como certo. Gabarito definitivo. Então, muito cuidado, é uma questão assim, ela gerou muito polêmica, porque muita gente, mas o desde que é uma restrição. Não, mas o desde que é uma condição, ele está impondo uma condição que tem que estar conectado à internet. Tem. Ele não excluiu as outras ideias. Então, é assim que o examinador pensou nessa questão. Se você não concorda, infelizmente, eu trouxe ela, porque caiu assim e o gabarito foi dado como correto. Perfeito? Bacana? Mais uma para a gente já fechar. A internet é uma importante ferramenta para usuários e empresas. A esse respeito, no que se refere às empresas, é correto afirmar que o canal de comunicação externo que permite aos usuários interagirem com a empresa, normalmente parceiros, fornecedores, vendedores, é denominado, então, canal de comunicação externo, aluno. Já matou, né? Externo equivale a uma extranet. LAN não é canal de comunicação, é uma rede física interna. MAN não é canal de comunicação, é uma rede metropolitana, abrange cidade. WAN não é canal de comunicação, seria uma rede que abrange país, continente ou planeta. E intranet seria a rede interna. Mas ele pediu externo. Então você morre na letra A, extranet. Perfeito, perfeito, perfeito. Tão bacana. Vamos fechar o bloquinho. Voltamos com mais conceitos daqui a pouquinho. Segura aí. Meu grande abraço.